Então aqui eu tenho o personagem, eu tenho uma porta, eu tenho o botão. Entrei no botão, puf, abriu a porta e eu posso passar. É só isso que você vai replicar hoje? Sim, é só isso. Vamos ver se a Unreal, por padrão, sem fazer nada, ela já replica isso aqui pra gente. Você vem aqui em cima, bem perto do play, vai ter 3 pontinhos e aqui embaixo a gente tem, ó, number of players. Se você aumenta o número de janelas pra você dar play. É simples assim. Então, um player, dois players. Porém, a gente tem um negócio chamado Net Mode, que é o modo de internet como o jogo vai acessar. Então, standalone por padrão é single player, geralmente vai estar sempre assim. Aí a gente também tem o Listen Server, que é um server que também é o player, mais conhecido como o host da sala. E tem o client, que é só o client. Então vamos testar com um server e um client. Vamos ver o que acontece. Na esquerda a gente tem uma porta e na direita a gente não tem uma porta. Aí você começa a entender, agora você acredita em mim, que um jogo multiplayer tem isso de estar todo mundo no mesmo mundo. Cada um tem o seu mundo diferente. Coisas podem acontecer no server e no client não. Já começou a entender? E é nosso trabalho como desenvolvedor replicar somente o necessário para que os players tenham a sensação de que eles estão jogando junto, que na verdade não acontece. Então se você quer saber o jeito certo de como fazer replicação no Unreal, fica até o final dessa aula que você vai sair daqui aprendendo. Seja muito bem-vindo, se você não me conhece, meu nome é Augusto Damasceno e você tá no canal da galera que curte Game Dev. Então se você também curte esse assunto, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo publicado aqui. Então aqui não tem uma porta pra mim, eu vou tentar passar porque eu tenho que passar. Mas eu não consigo passar, eu tô flicando pra trás o que tá acontecendo. Porque lá no server, ó, tem uma porta. Olha do lado esquerdo aqui, olha do lado esquerdo aqui. Tem uma porta, tá enxergando a porta? Aqui tem uma porta. E por que que aqui não tem uma porta? Eu não sei. Mas o server não tá nem aí se você tá vendo uma porta ou não. Se pra ele tem uma porta e você não consegue passar, ele vai corrigir sua localização. Ele não vai deixar você passar. É assim que funciona. O server é uma ditadura. Ele tem autoridade de tudo. Tá entendendo? Tá entendendo? Espero que sim. E pra resolver esse problema da porta é bem simples. A questão é o seguinte. A porta ela é um actor. Então se a gente abre esse actor e abre aqui em Class Defaults, você não sabe enxergar, tá aqui em cima, ó, Class Defaults. Quando você clica aqui, você tem a opção de detalhes. Você pode descer e achar a opção Replication. E por padrão, a opção Net Load on Client vai estar ativada sempre para todos os actors, porque aí esse actor vai ser loadado na máquina local do client. Eu só tirei essa opção para você entender que não necessariamente o que acontece no server é o mesmo que acontece no client. São dois mundos totalmente diferentes. Se eu ativo essa opção, agora sim a gente tem uma porta no mundo do client também. E agora dá para entender por que eu não conseguia passar aqui, beleza? Simples assim. Vamos então agora replicar o funcionamento da porta. Eu estou aqui com o client e com o server. Tá vendo aqui? Eu sou o douradinho, quer dizer que eu sou uma simulação autônoma, que tem um pouco de autonomia, é bom você gravar isso. Eu vou entrar aqui, subir aqui na porta, a porta abriu, você fala, meu Deus, a Unreal é incrível! Não, ela não replicou pra você e eu vou te mostrar. Foi um golpe de sorte. O server e o client, os dois estão calculando colisão aqui no botão e coincidentemente eles estão sincronizados. Mas se liga nesse aqui rapidinho. Tá vendo esse círculo? Ah, eu sei que você tá vendo esse círculo. Esse círculo é a distância que torna o actor relevante ou não. Então, se a minha câmera tá fora desse círculo, quer dizer que esse actor, no caso, esse player, ele se torna irrelevante para mim por questão de otimização. A Unreal para de te mandar update de posição, de localização e tudo mais. Então, uma vez que esse actor se tornou irrelevante para mim, então eu não tenho ele mais no meu mundo, pelo menos não atualizado. Se eu abrir a porta, exatamente nada acontece. E se eu tentar chegar perto dele, ele vai se tornar relevante para mim novamente. Novamente ele aparece, a localização dele está sendo atualizada normalmente. E se eu tentar atravessar essa porta? Percebe que no server a porta está aberta e no client a porta está fechada. Vamos ver o que acontece. Olha, eu consigo passar. Foi como eu disse pra você, o server não tá nem aí pro que você tá enxergando. Se lá a porta tá aberta e você consegue passar, você vai conseguir passar. É assim que funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Essa checagem de colisão não pode acontecer no client. Bota uma coisa na sua cabeça. Tudo que é crítica pra gameplay tem que ficar o máximo de tempo no server. Tudo que é cosmético fica o máximo de tempo no client. Então vamos abrir esse botão, você não precisa ter o mesmo botão que eu, a mesma lógica, não precisa disso, você só precisa entender o seguinte. A gente tem um trigger box e acho que a essa altura, se você tá pesquisando multiplayer, não sabe o que é um trigger box, meu amigo, é melhor você começar a estudar um pouco mais. Então a gente tem um trigger box, tem um begin overlap, que é quando ele entrar na colisão, a gente faz alguma coisa. Nesse caso, a gente tá dando um update state, só para você ter uma noção do que ele tá fazendo aqui. Aqui é o seguinte, ele tá fazendo uma checagem que você não precisa saber o que é, ele tá setando uma variável. A variável que define se esse botão está ativado ou não. Depois ele vai chamar esse evento aqui, que vai mudar a cor do botão para verde ou vermelho,
vai checar se o botão está ativo ou não, e com isso ele vai empurrar o botão para baixo ou para cima. Depois ele avisa o target, que é a porta, se ela tem que abrir ou fechar. Deu para entender a lógica, o conceito lógico disso? Show de bola! Agora vamos fazer com que isso aconteça somente no server. É bem simples, clica com o botão direito e você pesquisa Has Authority, que significa tem autoridade. E aqui você vai ter duas opções, uma função e um switch. No caso a gente vai usar o switch, mas os dois servem para a mesma coisa. Então aqui está a função e aqui é o switch. A função ela vai te retornar se aquele actor ele tem ou não autoridade. Se ele tiver, é verdadeiro, se não tiver, é falso. Você pode usar um branch e colocar ele aqui, beleza? Simples assim, mas eu vou usar o switch que é um pouco mais visual para você entender. Se tem autoridade, se não, é um remoto, uma simulação, alguma coisa do tipo, não tem autoridade. Vamos conectar aqui, então se tiver autoridade, aí sim ele executa o que tiver que executar. Vamos ver qual que é o resultado disso. Então a colisão agora só acontece nos servers. Vou subir aqui com o client e só o server que abriu a porta. O client não abriu. Percebe que a gente teve o mesmo resultado de quando a gente ficou desatualizado por conta da distância, mas nesse caso a gente estava bem junto. Então esse sector ele era relevante para mim, eu vi ele subindo na plataforma e mesmo assim a porta não abriu para mim. Aí que entra a replicação, a gente tem que replicar esse actor. Para fazer isso é muito simples, é só abrir o actor e a gente vai ter o seguinte. Aqui em Class Defaults, se tiver em português deve ser padrão de classe da classe, não sei, é Class Defaults, para mim é Class Defaults, é Class Defaults. Então você vai aqui em detalhes e você vai descer um pouquinho até achar a área de replicação e em replicação a gente tem o Replicates. Replicate significa esse actor ele vai ser replicado ou não, é sim ou não? Se sim, marca como verdadeiro, no caso a gente quer que ele seja replicado, então vamos colocar sim e ver o que acontece. Bom, agora o actor está marcado como replicado, eu vou subir aqui e... Meu Deus, fazer jogo é muito difícil. Não, calma, relaxa, presta atenção. Você avisou um Unreal que você quer replicar esse actor, mas você só fez isso. Quando você marca o actor como replicado, ele vai abrir um canal de comunicação entre o server e o cliente. E é só isso que ele vai fazer. Mas cabe a você a decidir o que o server tem que replicar ou não. Até porque a gente tem limite de quantos dados a gente consegue passar na internet. Então, vamos fazer o seguinte, vamos replicar só o necessário. Para isso, a gente tem que analisar um pouquinho o código. Cada caso vai ser um caso, mas eu vou te mostrar como que resolve isso aqui. Então, vamos abrir aqui o actor rapidinho e a gente tem que primeiro entender como está funcionando aqui. Eu já te mostrei uma vez, mas vamos só passar de novo. Aqui está fazendo um check de colisão. Se tiver autoridade, a gente muda o estado. Depois que a gente mudou o estado, a gente atualiza a cor do botão e chama o target, que é a porta. Vamos comentar o código aqui só para a gente começar a entender o que cada coisa faz. Então eu vou selecionar esses três aqui, apertar o C. Eu lembro que no outro vídeo eu fiz um monte de comentário e ninguém sabia fazer isso, é só selecionar e apertar o C. Então nesse lado aqui ele está fazendo checagem de colisão e dando um update no state. Está em vermelhinho porque é o server que faz isso. O resto, teoricamente, é cosmético. Então isso aqui pode estar no lado do cliente. Eu vou só selecionar aqui e comentar isso. Então aqui ele está atualizando a cor e a posição do botão e está ativando o target. Já separei o que tem que ser no server e o que tem que ser no cliente. Então vamos replicar, vamos pensar com que a gente replica isso aqui. Obviamente você não vai replicar tudo, a gente tem que replicar só o que for ultra necessário. E aí que você começa a pensar como desenvolvedor multiplayer. O que o cliente precisa saber? Ele só precisa saber se o botão está ativo ou não, é só isso que ele precisa saber. Se a gente abrir essa função, a gente tem a lógica que tinha que fazer e a gente tem essa variável. Essa variável é o que define se esse botão está ativado ou não. Então, se você seleciona essa variável, aqui em detalhes a gente tem algumas configurações, inclusive a replication. No padrão, nenhuma variável é replicada por questões de performance e otimização. Então, a gente tem aqui, ó, replicated. Aqui a gente vai replicar a variável. Vamos ver o que acontece. Clica aqui e ela ganhou duas bolinhas. É uma em cima da outra. Isso quer dizer que a informação está sendo replicada, atualizada do server para o cliente. Sempre. Se você tenta atualizar uma variável no cliente, o server automaticamente percebe e fala, opa, tem uma coisa de errado. Aqui, para mim, o valor não é esse. Ele vai lá e te atualiza. Então, qualquer atualização de variável replicada tem que acontecer no server. Bom, agora a variável está replicada, será que funciona? Não. O cliente sabe que essa variável está replicada. Ele tem o valor atualizado, mas a gente não mandou ele fazer nada com isso. Então a gente tem que avisar ele fazer alguma coisa com esse valor. Vamos voltar lá para a Blueprint de novo. Seleciona essa variável e vamos ter que voltar nos detalhes dela. Aqui embaixo de Replicated, a gente tem Rep Notify. O que é isso?
ele faz a mesma coisa, ele continua replicando a variável, porém, ele vai avisar a gente quando essa variável mudar de valor. Então, essa variável mudou de valor, ele avisa a gente. Mudou de valor, ele avisa a gente. É assim que funciona. Então, vou clicar aqui. Aqui em Functions, ele adicionou uma nova função pra gente, chama onWrapActivated. Se a gente clicar aqui para abrir, ele vai abrir o quê? Uma função. Se você cria uma função, geralmente a função, a cara de uma função é essa. Se você nunca viu, prazer, esta é a cara de uma função. No entanto, se você clicar 2 vezes nessa variável, ele também vai abrir a função. Toda vez que essa variável mudar de valor, não importa o motivo, ela vai executar alguma coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte, tá vendo essas funções aqui? Vamos recortar ela, vamos abrir essa variável e colar isso aqui dentro. O que vai acontecer? Toda vez que essa variável mudar de valor, a gente vai chamar isso aqui. Exatamente o que a gente gostaria que fizesse. Mudasse a cor e a posição do botão e chamasse para abrir a porta. Vamos ver se agora funciona, pelo amor de Deus. Agora tá replicado, tá com Wrap Notify, vamos ver se vai. Que lindo, meu Deus do céu. Calma aí. Aí você vai falar, porra, Augusto, tem mais coisas? Curiosidades aqui sobre multiplayer e replicação. Eu vou dar play aqui com 2 clients. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar bem longe daquele client para que ele deixe de ser relevante para mim. Pronto, ele sumiu. Então vamos lá, eu vou abrir a porta. E a porta abriu. Mesmo que eu não esteja vendo o Hector, ele ainda abriu a porta. Porque aquele botão, ele é relevante pra mim, pela distância. Pra você que não entendeu ainda, por que o Hector sumiu? No meu não acontece isso. Vou te mostrar o porquê. Então a gente tem esse círculo aqui, que nada mais é que a distância que define se esse Hector é relevante ou não pra aquele player. Isso por padrão, a Unreal deixa um valor muito alto. Você tem que estar realmente muito longe pra aquele Hector deixar de ser relevante pra você. Nesse caso aqui, eu deixei uma localização bem baixa pra você entender que isso acontece. Isso acontece não só quando você está muito longe do outro lado do mapa, como se você acabou de entrar numa sessão que já está correndo. Você entrou no jogo, uma sessão que já está acontecendo, não necessariamente tudo vai ser relevante para você. E essa configuração de distância dá para ser setada de Hector para Hector. Eu diminui no player, mas eu também vou diminuir aqui no botão, só para você ter noção do que vai acontecer. Então, se você não sabe onde que é isso aqui, é Class Defaults, e você tem aqui, ó, Net Cool Distance Square, traduzindo para o português, distância de relevância. É a melhor tradução que você vai ouvir hoje. Distância de relevância, é isso que você precisa saber. É um valor ridiculamente alto, mas que na realidade é baixo, porque a medida de unidade da Unreal é estranhamente estranha. Mas agora é o seguinte, se eu sair e for bem longe, não só o player, mas também aquele botão vai deixar de ser relevante para mim. Obviamente que ele não sumiu, mas ele vai deixar de ser relevante. Então, se eu abrir essa porta, a porta não abriu para mim também. Mas você fala, meu Deus, mas não tá replicado, tudo que a gente fez não valeu para nada. Não, calma. A partir do momento que esse Hector começar a ser relevante, ele vai pegar o valor atualizado e vai fazer o que vai fazer. Você viu que eu não subi em plataforma nenhuma, ele abriu sozinho. Isso porque a partir do momento que eu entrei nessa área de relevância, ele pegou o último valor atualizado, e já que o valor atualizou e ativou aquele Wrap Notify, ele foi lá e ativou o que ele tinha que ser feito. Bom, agora que a gente consegue com 2 clients passar pra frente, vamos pra próxima fase do jogo, rapaziada. Vamos pra próxima fase do jogo, e a próxima fase do jogo é essa aqui. Que isso? Bom, você vai descobrir na próxima aula, mas é claro, você tem que se inscrever no canal e ativar a notificação para que você saiba, assim, o Augusto publicou a parte 2 do vídeo, e aí você tem que ir lá correndo e assistir. Se você quer conseguir fazer uma build, mandar pro seu amigo e testar junto com ele um jogo multiplayer conectado na Steam, você tem que assistir a minha última aula de multiplayer. Vou estar deixando aqui do lado pra vocês. Mano, uma das melhores aulas que eu já fiz. Agora, se você quer conversar comigo e com mais pessoas fodas, você tem que entrar no Discord, porque o Discord só tem gente foda. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica pra entrar no Discord, trocar uma ideia lá com a gente, de vez em quando tem live. A spoiler da aula, clicar no botão, acontece o quê?